Filho. Eu vim falar sobre os mitos e verdades sobre as tentativas de engravidar. O Dr. Rodrigo pediu para vocês mandarem algumas perguntas no meu Instagram. Eu vou usar essas perguntas que vocês me mandaram no Instagram para poder o Dr. Rodrigo responder pra gente. Nossa amiga, ela tem 30 anos, ela é de São Paulo, e ela tomou durante 2 anos anticoncepcional. Ela fez todos os exames e deram todos ok. Até hoje ela não conseguiu engravidar, desde que ela parou. E ela queria saber se a FIV só é indicada no caso de infertilidade ou no caso dela teria uma outra opção. Então, ela já está tentando há 2 anos. Isso. Então, na verdade, a gente considera a infertilidade aquele casal que está tentando sem sucesso por pelo menos 1 ano. Então, eles já têm um diagnóstico de infertilidade. Tá? E aí, a gente tem que investigar todas as causas. Metade das causas estão relacionadas ao fator masculino, então a gente tem que investigar o homem, e o melhor exame para avaliar o potencial fértil do homem é o espermograma. Caso ela considerou que os exames estão todos normais, provavelmente já deve ter feito. E na mulher a gente tem que avaliar como é que estão a situação das tubas, então o melhor exame para avaliar as tubas uterinas é a esterossalpingografia. A parte hormonal, avaliar como é que está a ovulação e a qualidade da ovulação, e se menstrua regularmente ou não. Provavelmente então isso também está tudo em ordem. Avaliar como é que está o útero, então através de uma esteroscopia. Afastar a endometriose através de uma ressonância magnética, né? E alguns exames específicos de acordo com sintomas e tudo que o casal possa ter. Caso ela realmente tenha feito tudo e não tem nenhum fator de infertilidade, não foi diagnosticado nada, a gente chama isso de infertilidade sem causa aparente, e isso está presente em 10% dos casais. E o tratamento nesses casos poderia ser tanto uma inseminação artificial quanto a fertilização in vitro, embora a fertilização in vitro seja mais corretamente aplicada nesse caso, porque a chance de gravidez é maior, sendo que a inseminação vai ter uma taxa de sucesso extremamente baixa nesses casos de infertilidade sem causa aparente. Ela tem 27 anos e ela engravidou, ela teve uma gestação com 8 semanas, só que não teve batimento cardíaco. Depois ela engravidou de novo e aí com 7 semanas também, o feto também não teve batimento cardíaco. E ela gostaria de saber se é possível, assim, se ela tenta engravidar agora, que a médica falou, entre 3 meses, ou ela espera mais um pouco, 1, 2 ou 3 anos para tentar engravidar de novo. Então, assim, ela tem 27 anos, ela é uma paciente jovem, tá? A probabilidade de acontecer um aborto nessa idade é por volta de 15% e um segundo aborto por volta de 10%. Então, a gente considera aborto de repetição quando tem 3 ou mais abortos, e o que eu sugiro é investigar todas as causas possíveis. A grande maioria dos casos, a causa de aborto é por alteração cromossômica, alteração genética. Tá? Então, avaliar um cariótipo do casal para saber se eles têm alguma alteração ou se foi somente ao acaso, que está relacionado à idade do óvulo. Avaliar todos os exames de trombofilias, que são doenças que aumentam a coagulação do sangue e podem causar microtrombos ali na circulação do útero. E os fatores imunológicos. Então, afastado todas essas questões, ela está liberada para engravidar. O fato de ela ter feito curetagem, a gente espera uma nova gravidez pelo menos 3 meses após a curetagem. E se ela não fez curetagem, depois de 2 meses ela já está liberada para tentar novamente. Então não faz sentido algum ela esperar 1 ano a 2 anos para uma nova gravidez, porque isso não vai diminuir a chance de um novo aborto. O que ela precisa é uma investigação para, caso seja diagnosticado algo, seja tratado para evitar uma terceira gravidez involutiva. Certo. O aumento no peso é significativo para a infertilidade tanto masculina como feminina? Sim, sem dúvida. Existem inúmeros trabalhos mostrando que pessoas que estão acima do peso, tanto mulheres quanto homens, têm uma diminuição na fertilidade. Então, as pessoas que têm um índice de massa corpórea acima de 30, elas têm uma chance 50% menor de engravidar do que as pessoas que estão com peso abaixo disso. Então, a gente calcula o IMC através do peso dividido pela altura em metros, quadrados, então altura ao quadrado. E aí a gente sabe
qual seria o IMC. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 70 quilos e tem 1,70 m, então ela deve fazer uma conta, 70 dividido por 1,7 vezes 1,7, e ela vai achar o IMC dela. O IMC ideal é de 19 a 25. De 25 a 30 a gente considera sobrepeso e acima de 30 obesidade, sendo que acima de 35 é uma obesidade já importante. Essas pessoas obesas, elas têm menor chance de gravidez, porque vão interferir no homem na produção e qualidade dos espermatozoides, e na mulher vai mexer com todo o perfil hormonal e vai ter pior chance de implantação daquele embrião. Certo. Bom, nossa amiga gostaria de saber se a endometriose leve atrapalha a engravidar e se apenas um exame já leva a esse diagnóstico. Aí ela colocou que ela não tem sintoma algum e o único exame alterado foi o CA-125, valor 45. Então, assim, o CA-125 ele é um marcador na corrente sanguínea de endometriose e de outras doenças. Ele é um marcador altamente inespecífico, ou seja, ele pode estar elevado em diversas outras situações, e também pessoas com endometriose podem ter até um CA-125 normal. Ele não faz diagnóstico de endometriose. Quem faz diagnóstico de endometriose clinicamente, são sintomas clínicos, que é cólica menstrual importante, dor durante a relação e infertilidade. Então ela pode ter algum desses sintomas. E os exames subsidiários, os exames importantes para fazer diagnóstico, são ressonância magnética ou um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Não basta ser um ultrassom simples, aquele habitual, porque muitas vezes não pega endometriose. E naqueles casos que tem uma forte evidência de endometriose e que os exames subsidiários não mostraram, somente a videolaparoscopia que vai fazer o diagnóstico. Então, o CA-125 ele não é diagnóstico, e esse valor é um valor extremamente baixo. Então, a maioria das mulheres podem ter um CA-125 de até 45 e é considerado normal. Então, baseado nisso, eu não faria diagnóstico de endometriose, mas logicamente que tem que avaliar com o seu médico para saber se realmente tem ou não, mas não baseado nesse exame. Então, na minha opinião, nem endometriose leve você teria. Ela tenta engravidar há 5 longos anos e ela recebeu o diagnóstico de trompas bilaterais obstruídas, endometriose e ovários policísticos. Ela quer saber se existe algum tratamento para as trompas e se há alguma possibilidade dela ainda conseguir engravidar. Então, assim, quando existe um diagnóstico de trompas obstruídas, o que a gente faz é substituir as trompas. Então, o tratamento para ela é uma fertilização in vitro. Então, através da fertilização in vitro, é possível obter uma gravidez. Não existe nenhum remédio, nenhum medicamento que vá desobstruir as tubas. Tá? E também não há uma cirurgia que seja eficaz na desobstrução das tubas uterinas. Então, o tratamento é substituir a tuba, que é uma fertilização in vitro, que é quando a gente faz um encontro do óvulo com o espermatozoide no laboratório, que aconteceria de maneira natural na trompa, mas como essa trompa não permite esse encontro de óvulo com o espermatozoide, então a gente faz esse encontro fora no laboratório, gerando um embrião, e esse embrião já é transferido diretamente para o útero. Então esse seria o tratamento. Mas espontaneamente a chance dela estatística seria próxima a zero, tendo trompas obstruídas. Isso para não falar zero, porque a gente nunca fala zero em medicina, mas a chance seria quase nula. Seria importante ela se programar para uma fertilização in vitro. Essa nossa amiga ela parou com o anticoncepcional em novembro de 2016 e ela tomou por mais de 8 anos. Ela fez todos os exames, deu tudo certo. E depois de parar com o remédio, a menstruação dela nunca mais veio regular. Veio os meses 28, 31, 37 e o mês passado chegou a vir com 45 dias de atraso, né? Assim ficou sem saber se isso pode ter relacionado a alguma causa, alguma alteração na ovulação. Alguma dica para identificar o período fértil e melhorar o ciclo? Então, na verdade, o fato dela ter tomado o anticoncepcional por 8 anos não é causa de irregularidade menstrual atual, então, que é pra gente deixar isso claro. E esses ciclos menstruais irregulares, a gente precisa avaliar se ela realmente está ovulando e quando está ovulando. Fica mais difícil clinicamente saber quando é esse momento. Então a dica que eu dou é fazer testes de ovulação. Existem testes de farmácia que identificam o pico de hormônio que precede a ovulação. Então ela pode fazer esses testes e avaliar quando seria o período fértil.
Uma outra maneira é dosar a progesterona. Então, quando a gente dosa a progesterona na corrente sanguínea, por exemplo, no 23º ou 25º dia do ciclo menstrual, já daria para saber se a progesterona estiver elevada, significa que ela ovulou e por isso ela está produzindo progesterona. Se a progesterona estiver baixa, significa que ela não ovulou ou ovulou, mas não foi de uma forma adequada. Então, são as maneiras que a gente tem de descobrir o que pode estar acontecendo através de alguns exames hormonais específicos. Uma outra maneira é através de um ultrassom seriado. Então, no ultrassom, a gente consegue avaliar o folículo crescendo, que a gente chama de folículo dominante, e depois, se esse folículo ele rompeu e formou o que a gente chama de cisto de corpo lúteo. Então, talvez clinicamente, só sem nenhum exame, seja mais difícil descobrir se ela realmente ovula e quando está ovulando, né? Mas através dos exames subsidiários, ela vai conseguir saber tudo isso. Então ela precisa de um acompanhamento médico simples, que é um ginecologista geral já poderia orientá-la a fazer esses exames para saber exatamente se ela está ovulando adequadamente ou não. Então esses testes de farmácia de ovulação, eles realmente ajudam para quem não tem, né, um período certo no ciclo. Sim, os testes estão bem indicados exatamente nesses casos. Quando a pessoa não tem um ciclo menstrual regular, então os testes vão mostrar se ela está ovulando ou não. 27 anos, essa nossa amiga ela decidiu engravidar no ano passado, então ela parou com as injeções em julho de 2016. Os exames estavam tudo ok e ela tomava a injeção trimestral por 7 anos. Aí os ciclos dela são normais, estou muito ansiosa e queria saber se a ansiedade está atrapalhando ou se demora mesmo para engravidar depois de tantos anos tomando a injeção. Então, a injeção trimestral é o único método que pode retardar um pouco mais a fertilidade. Por quê? Porque ele é uma medicação de depósito, que a gente fala, e demora algum tempo para sair do organismo. Mas a partir do momento que ela voltou a menstruar regularmente, é porque ela voltou ao ciclo menstrual dela e voltou a ovular. Então ela deve contar as tentativas a partir desse momento, e não do momento que ela tomou a última injeção, porque a injeção ela pode demorar de 3 a 6 meses ainda para voltar no ciclo menstrual normal. Essa seria a única exceção de todos os métodos contraceptivos. E o importante para ela saber se está tudo bem é avaliar todo o contexto. Primeiro, avaliar o sêmen do marido, porque o casal não engravida, a mulher não engravida sozinha, então metade dos casos de infertilidade é fator masculino e o homem deve fazer um espermograma. E ela avaliar as trompas, porque não adianta ela ovular e o sêmen ser normal se as trompas estiverem obstruídas. Tá? Então esses são os exames básicos, porque ela ainda não atingiu o estágio de infertilidade, que a gente considera aquele tempo mínimo de tentativa de 1 ano. Na idade dela, pacientes abaixo dos 30 anos, 90% dos casais engravidam em até 1 ano, mas é considerado normal até esse período, então ela não precisa se preocupar. Em relação à ansiedade, ao que a gente conversou um pouquinho, a ansiedade pode atrapalhar, mas não dá para justificar que somente a ansiedade é a causa da ausência de gravidez até então. Nossa amiga ela tem 41 anos e há 2 anos ela tenta engravidar novamente e não consegue. O filho dela está com 10 anos hoje e ela quer saber se a idade influencia. E o médico dela falou que não tão cedo ela entra na menopausa. Ela quer saber o que pode impedir essa outra gravidez dela. Então assim, ela entra no que a gente chama de infertilidade secundária, que é aquele casal que já teve um filho anterior e depois tem dificuldade de ter o segundo ou o terceiro e tanto faz. A principal causa de infertilidade feminina é a idade. Então a mulher nasce com todo o estoque de óvulos, esse estoque vai diminuindo e vai perdendo em qualidade, tendo mais alterações cromossômicas. Aos 41 anos, a chance mensal de gravidez é por volta de 5%. E depois de 1 ano de tentativa, somente 40% das mulheres é que conseguem engravidar. Então essa é a principal causa, independente se já teve filho no passado ou não, isso não muda. O fato de do médico dela falar que ela vai demorar para entrar na menopausa é um bom sinal, que significa provavelmente que ela tem uma boa reserva ovariana, um bom estoque. Mas a qualidade dos óvulos é dependente da idade. Isso não tem relação com o estoque se está alto ou baixo. Então, aos 41 anos, mais de 85% dos óvulos já são alterados. Então, vamos imaginar que a cada 9
menstruações, 9 meses ela libera um óvulo saudável e os outros 8 meses um óvulo alterado que dificilmente dá gravidez ou pode engravidar, mas leva a um aborto inicial porque a natureza é sábia e acaba eliminando aquela gestação. Então o fator idade é o principal fator. E um outro dado importante para a gente falar aqui é em relação a como saber se ela está entrando na menopausa ou vai demorar. O principal exame da reserva ovariana é chamado hormônio antimileriano e ele é o marcador da reserva ovariana. Qualquer outro exame não vai mostrar de uma forma tão pontual, tão específica essa reserva ovariana. Então, se ela fez o hormônio antimileriano e estiver bom, significa que ela tem um bom estoque, mas a qualidade dos óvulos já está diminuída. Bom, essa nossa amiga, ela descobriu que ela tem ovário policístico ano passado, ela descobriu, e a ginecologista dela pediu para ela que tomasse o anticoncepcional Diane 35 durante 6 meses. Ela tomou o anticoncepcional durante 6 meses, só que ela não obteve nenhum resultado e ela teve dor de cabeça e dores nas pernas. Ela parou de tomar. E ela pesquisou na internet sobre medicamentos caseiros, que seriam chás, o Xi amarelo e unha de gato. A ginecologista dela insiste em retornar a tomar o anticoncepcional Diane 35. Peraí, vai ter que editar, tudo bem, tá? Mas disse que voltaria a tomar devido aos efeitos colaterais. Então gostaria de saber se esse chá faz a limpeza do útero mesmo ou será que ela pode tentar alertar a ginecologista dela a tomar um outro tipo de anticoncepcional para eliminar os cistos e poder engravidar. Então assim, a síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio hormonal. Tá? E os ovários policísticos, ou seja, o excesso de cistinhos no ovário é uma consequência desse distúrbio. O fato de dar um contraceptivo hormonal durante um período, ele não vai acabar com o problema. Então só está adiando o tratamento específico para quem quer engravidar. Por quê? Porque quando parar o anticoncepcional, vai voltar a ter o padrão hormonal que a pessoa já tinha. Ele não cura a síndrome dos ovários policísticos. Ele só diminui. Ele vai diminuir durante o período de uso, mas a pessoa não vai engravidar porque está usando o contraceptivo. Sim. Quando ela parar, ela vai voltar a ter os ovários policísticos. Então, o tratamento não seria através de usar anticoncepcional durante um período. Isso é um erro muito comum que a gente vê na prática médica. O tratamento específico seria com indutores da ovulação. Então, ela tem um ciclo menstrual irregular, ela não ovula e por isso ela não menstrua regularmente, e se ela não ovula, ela não engravida. Então, o tratamento seria através dos indutores da ovulação. Os chás caseiros não tem nenhuma comprovação científica que vão fazer isso, então a gente não indica na prática, então eu não indico esses chás. Ela precisa de um tratamento específico. Muitas mulheres, quando elas têm excesso de peso, que também é causado ou intensificado pelo síndrome dos ovários policísticos, que a pessoa tem mais dificuldade para perder peso, quando ela começa a perder peso, muitas vezes ela volta a ovular espontaneamente. Então o principal tratamento para síndrome dos ovários policísticos é a mudança de estilo de vida, dieta adequada e atividade física. Se ela já for uma pessoa magra, ela não tiver esse distúrbio hormonal relacionado à obesidade, o tratamento seria os indutores da ovulação, com acompanhamento médico. Porque usar indutores da ovulação por conta própria, ela pode ter uma superovulação, liberar 4, 5 óvulos e engravidar aí de quíntuplos. Então eu queria fazer um Então, gancho isso é nisso. importante. Eu queria fazer um gancho nisso porque eu vejo muito no Instagram muitas meninas usando indutores de ovulação. Muitos. Por conta própria. Por conta própria. E Isso sem mesmo. acompanhamento ultrassonográfico. Isso mesmo. Então, quando for usar indutores de ovulação, só através do ultrassom a gente vai ver se ele respondeu e qual foi a resposta que teve. Se foi uma resposta adequada ou uma ausência de resposta ou até uma resposta exagerada. Porque se tiver uma resposta exagerada e tiver relação, pode ter uma gravidez de múltiplos. Então as pessoas querem engravidar, mas tem que ser uma gravidez saudável, não uma gravidez de quádruplos, quíntuplos, que depois se transforma num problemão para a gravidez e para o casal, né? Porque é uma gravidez de altíssimo risco. Então essa é importante. Então, para síndrome dos ovários policísticos, não quer engravidar, o tratamento com contraceptivos está indicado. Quer engravidar, não adianta usar os contraceptivos por um período achando que vai sumir
os ovários policísticos depois de ter usado por esse período. Então, na verdade, o tratamento é mudança de estilo de vida e indutores da ovulação. Que isso fique bem claro. E eu não recomendo nenhum chá de unha de gato, chá do que for, tá? Para gravidez. Certo. Bom, essa nossa amiga ela tem 20 anos e ela descobriu há 4 anos atrás que ela tem menopausa precoce. Ela vem fazendo acompanhamento médico, exames que pudessem dizer a ela a causa, porém não tem sucesso. Meus ovários diminuíram bastante, contudo meu útero continua normal. Sei que não posso engravidar do modo convencional, nem doar meus óvulos para ser feita a fertilização in vitro. E que tenho que pegar doadora de óvulos. A minha dúvida é, posso gerar uma gravidez? Possuo muitos riscos? Quais as chances de dar certo? Pretendo ter filhos daqui a 4 anos. A pergunta dela é assim, se ela também deve se preocupar agora com isso. Então, ela tem um quadro de menopausa precoce, né? É raro menopausa nessa idade, tá? Mas a gente vê que mulheres abaixo dos 35 anos, cerca de 2% das mulheres já tem menopausa precoce. Então, também é mais comum do que as pessoas imaginam. Mas aos 20 anos realmente é mais raro. A principal causa de menopausa precoce são fatores genéticos, então, ou fatores relacionados a alterações de cariótipo, então provavelmente ela deve ter feito, ou a síndrome do X frágil, que também é uma doença genética e que ela deve ter sido investigada. Em relação ao tratamento para engravidar, realmente o problema maior dela é não ter óvulos mais. Então o tratamento é possível através de óvulos doados, através de uma fertilização in vitro. E o útero, ele é um órgão que ele responde aos hormônios. Então, se a gente preparar o útero para uma gravidez, ela pode engravidar. Assim como uma mulher de 60 anos também pode engravidar depois de entrar na menopausa por muitos anos. Então, o útero responde. Ela pode ter uma gravidez saudável, só que com óvulo doado, não com óvulo próprio. E o que eu indico para ela é, durante todo esse período, fazer reposição hormonal. Primeiro porque ela, sem os hormônios ovarianos circulantes, ela vai ter sintomas de menopausa muito precocemente e pode ter osteoporose muito precocemente, queda de libido, alterações de humor, tudo relacionado à menopausa. Então, ela deve fazer a reposição hormonal. E essa reposição hormonal já vai preparando o útero dela, que vai continuar ativo. E daqui 4, 5 anos, quando ela pretender engravidar, o útero vai estar responsível aos hormônios e ela pode engravidar. E a chance de gravidez é excelente. Tá? Então ela não precisa se preocupar em relação a uma futura gravidez. Mas ela vai fazendo acompanhamento desse período.